Olá, bem-vindos ao IMIP Educa, seu podcast de conteúdos em saúde para estudantes, gestores e profissionais de saúde de todas as áreas. Aqui você fica por dentro do que tem de mais atual, com fundamentação científica, com a experiência do IMIP, para fazer a diferença na sua formação prática profissional. Hoje aqui nós vamos discutir sobre um tema sensível, importantíssimo, que é cuidados paliativos em pediatria. E para conversar aqui conosco, duas convidadas mais do que especiais, com larga experiência. A nossa primeira convidada é Sheila Levi, médica pediatra, especializada em terapia intensiva pediátrica, paliativista pela Associação Médica Brasileira, possui mestrado em saúde materno-infantil pelo IMIP e é consultora em cuidados paliativos aqui do IMIP. Bem-vinda, Sheila. Obrigada, bom dia. A nossa segunda convidada é a Alessandra Maia, médica pediatra, neonatologista, mestrado em dor neonatal pela Universidade Federal de Pernambuco, doutora pelo IMIP, sobre o tema, com o tema cuidados paliativos pediátricos e em pediatria, e atualmente também é nossa consultora aqui para cuidados paliativos em pediatria. Meninas, muito obrigada. Obrigada. Para a gente começar, eu gostaria que vocês dissessem como vocês chegaram, em cuidados paliativos em pediatria. Como foi que isso apareceu na vida de vocês? E aí, Sheilinha, se tu puder começar. Interessante, essa pergunta, porque minha primeira formação é ser intensivista. E o intensivista é um ser que vai até as últimas, E às vezes não tem noção qual é a hora de repensar. Mas foi dentro da terapia intensiva mesmo que começou a surgir aquela questão. E esse paciente, que não está respondendo como eu esperava, Que tudo que a terapia intensiva tem para oferecer para ele não funciona, O que eu faço agora? E aí começou aquele incômodo de que não podia ser você não ter nada para fazer, Você precisar ter mais alguma coisa para oferecer. E aí surgiu Cuidados Paliativos, que quem me fez essa provocação foi Mirela Rebelo, que é geriatra e paliativista, e eu ficava perguntando as coisas para ela, E até que um dia ela chegou com um livro e disse: toma, amiga, vai estudar. Eu acho que já estava incomodando, fazendo pergunta demais, ela deve ter dito: tá na hora de estudar, E aí foi quando eu fui estudar e vi que tinha tudo a ver, cuidados paliativos, dentro da minha área de atuação, que é a terapia intensiva, e isso me fez uma profissional melhor. Se abriu um leque, assim, de possibilidades do que eu podia oferecer para os meus pacientes, em que a terapia intensiva não era mais suficiente, e aí eu tinha um caminho vasto de outra forma de cuidar. E que já a gente vai falar um pouquinho de que forma de cuidar é essa, Ale, conta pra gente, como foi que apareceu na sua vida? Bem, eu já na pediatria eu fiz neonatologia. E aí meio que entra também nesse caminho de Sheila, porque a neonatologia está inserida na UTI neonatal. Então, esse universo também era um universo de muitas intervenções, e eu acho que o encantamento veio com o prematuro extremo, a todos os questionamentos que existiam ali. Então, eu fiz o meu mestrado em dor, do recém-nascido, e neste momento aí já acendeu toda essa sementinha de trabalhar com cuidados paliativos, porque quando a gente palia, a gente controla sintomas. E a dor é o principal delas, E aí, dentro do meu mestrado, eu acho que o caminho foi pelo doutorado. Quis fazer meu doutorado e o caminho teve que ser dentro de cuidados paliativos.
A princípio iam ser até dentro da parte de neonatologia, mas aí eu abrangi para pediatria como um todo. E deste momento em diante eu embarquei no mundo dos cuidados paliativos e a consultoria, não é o trabalho, não é de parecer, não é de trabalhar, dialogar e comunicar e cuidar, né, do bebê e das crianças. Começou a partir daí, eu comecei com a consultoria, não é, de cuidados paliativos, fui a primeira, não é, junto com Sheila, e agora a gente está, assim, sempre trabalhamos juntos, mas agora oficialmente estamos como as consultoras aqui do IMIP, né? E aí eu costumo sempre dizer, porque existe dentro da neonatologia o método canguru, não é? Que é o método de cuidado do prematuro. E não existe nada mais humanizado e mais paliativo, eu sempre digo para todas as profissionais que trabalham dentro do método canguru, de que a humanização do prematuro é totalmente atrelada e vinculada a cuidados paliativos. Então, todos esses sentimentos foram fazendo com que eu assim, trilhasse esse caminho também. Meninas, e uma coisa que me chamou a atenção na fala de vocês, né? Quando eu perguntei como surgiu cuidados paliativos, vocês falaram em incômodo, né? Começou a me incomodar. E eu queria que vocês definissem para as pessoas que estão aqui nos assistindo o que é efetivamente cuidado paliativo, né? Porque, assim, existe, às vezes, para quem não é bem familiarizado, existe um tom de receio, de achar que aquilo é só para o final da vida, e falar de cuidados paliativos em criança, em neonatologia, né? Que é aquela primeira fase acabou de nascer. Então, eu queria que vocês definissem isso, o que é cuidados paliativos e como é isso na pediatria. Então, o cuidados paliativos, esse movimento, o hospice moderno, ele surge lá na Inglaterra com Cicely Saunders, lá na década de 40, 50, 60, e ele começou para quem estava no final da vida. Porque essas pessoas, principalmente paciente oncológico, né, que era a população que ela mais abraçou, eram pessoas fora de possibilidade de cura, e essas pessoas não eram mais bem-vindas nos hospitais, porque elas iam morrer de todo jeito. Então, elas iam contaminar os indicadores, né, de sucesso dos hospitais. Então, essas pessoas não eram mais recebidas. Mas elas precisavam ser cuidadas, elas estavam vivas. Elas estavam doentes, mas estavam vivas. E aí, ela começou a perceber isso e trouxe essa forma de cuidar da pessoa enquanto ela estiver viva até o dia da morte. Entender que a morte faz parte da vida, mas que enquanto a pessoa está viva, ela precisa ser cuidada. Essa ideia se difundiu pelo mundo e tudo, e a Organização Mundial de Saúde reconheceu como uma forma de cuidar. E o primeiro conceito da Organização Mundial de Saúde para cuidados paliativos é pacientes fora de possibilidade terapêutica que estejam sob grande sofrimento. Então, traz a ideia de que aliviar sofrimento, controlar sintoma, mas é para quem está morrendo. Depois, a Organização Mundial de Saúde reformula esse conceito, que aí ela traz o controle de sintoma, traz alívio do sofrimento, agrega familiar, que não tinha no conceito anterior, mas continua sendo para quem está morrendo. Então, daí essa ideia que ainda tem e a gente precisa trabalhar, de que cuidados paliativos é só para quem está no final da vida. Que aí, em 2018, a Organização Mundial de Saúde reformula, reconhece o cuidados paliativo como uma forma de cuidar, uma forma mais completa, integral. E aí ela reformula no conceito, mantém família, mantém alívio de sofrimento, controle de sintoma e traz que é para a pessoa que está sobre um agravo, uma doença que ameace a continuidade da sua vida ou a qualidade da sua vida. Então, isso muda tudo. Então, você pode receber um diagnóstico e não necessariamente você vai morrer, mas você vai sofrer. E aí, nesse conceito importante que traz, que é uma abordagem,
Então, isso é muito importante, porque é muito mais amplo do que um tratamento paliativo. Não é porque tratamentos paliativos podem existir em muitas especialidades, em muitos tratamentos, em muitas intervenções que você pode utilizar o paliativo, que inclusive hoje ainda é uma ideia muito, não é, que a gente precisa esclarecer, ainda é uma ideia errada. Ah, não, eu vou realizar essa cirurgia ou vou dar esse remédio porque é um paliativo, é um tratamento paliativo. Mas cuidados paliativos é muito mais que isso, não é? É uma abordagem, não é um cuidado da criança e da família. Não é isso tudo que Sheila está dizendo. Aí eu lembro que uma vez eu estava dando uma aula para os alunos, até os alunos da FPS, e um aluno veio assim, é legal quando alguém jovem provoca, né? E eu disse assim, vocês falam muito esse negócio de alívio do sofrimento, não sei o quê, mas de forma prática, o que é isso? Porque tudo bem que a gente vai aliviar o sofrimento, mas como é que faz isso? Aí achei a pergunta dele assim, bem pertinente, né? Então a gente, de modo geral, então cuidados paliativos você vai indicar desde o diagnóstico. Ele não exclui o tratamento curativo, então a gente já começa desde aí dizer que são duas abordagens que se complementam. O tratamento curativo ele vai focar na doença e o paliativo ele vai focar na pessoa, e no seu entorno, em todo o seu contexto. Tem aquela questão, a gente fala que vai muito além do biológico e vai para o biográfico. Não é? Porque a gente vai cuidar da doença, mas além da doença tem muito mais coisa ali atrás. Então essa é a beleza, não é? Eu acho que é isso que nos motiva. Eu acho que quem trabalha com cuidados paliativos tem essa motivação interior, porque a gente sabe que a gente vai além da doença. A gente vai estar trabalhando com o biográfico, a gente vai querer saber quais são os valores dessa família, quais são as crenças, quais são os desejos, o que é que tem ali por trás para a gente cuidar. Então é um cuidado muito maior, vai além do que está posto da doença. A gente não cuida da doença, a gente cuida do doente. Não é? Então, isso é que é a grande motivação da gente em cuidados paliativos. E por isso que a OMS já botou no conceito que tem que ter uma equipe multi. Porque não dá para dar conta, um profissional só dá conta de tudo isso aí, né? É isso que eu ia perguntar para vocês, porque assim, como é que entra a equipe multi nesse contexto do cuidar do paciente sob essa ótica do paliativismo? É um cuidado multidisciplinar, multiprofissional, não é? Não existe você ter um profissional para conseguir fazer tudo isso que a gente está falando aqui, né? Não é à toa que Cecily Saunders, que é a grande idealizadora, né, de todo esse movimento, ela iniciou a sua formação profissional, ela era uma assistente social, e aí ela buscou, não é? Ela fez a formação de enfermagem para depois ela ter a formação médica. Então, acho que ela, quando eu gosto de falar, não é, do cuidado paliativo como uma abordagem multidisciplinar, o exemplo maior é ela. Não é? Porque ali ela via a necessidade, ela foi buscando porque tinha essa necessidade. Assistente social, super importante, enfermagem, físio, fono, vai dizendo, Shelinha, o capelão, a terapeuta ocupacional, a psicóloga, super importante. A gente não trabalha sem ter uma psicóloga, uma assistente social, uma fono, uma TO, uma físio, uma farmacêutica, não é? Inclusive trazendo a questão do capelão ou de um pastor para dar o apoio, não é, religioso, não é, dali da religiosidade, da espiritualidade. Então, assim, é uma equipe, não é, tem paciente que o médico é o menos importante, né? Isso. Você pode tirar o médico da equipe, que a equipe que ele menos precisa de médico. Ele precisa de muitas outras questões para serem cuidadas e muito mais importantes e prioritárias muitas vezes do que a questão biológica ou a questão médica ali colocada. Então, assim, pegando o gancho nisso que vocês estão falando da interprofissionalidade, a pergunta é como inserir esse tema no dia a dia. Como é que hoje vocês fazem isso? Vocês que são consultoras de cuidados paliativos pediátricos aqui no IMIP e
Veja, eu sou médica, mas falar de doença em criança eu já fico... Desde a época que eu era estudante, era uma coisa que me incomodava. Eu achava, meu Deus, como uma criança pode ficar doente, né? Assim, e isso é uma angústia de muitas pessoas. E, como a gente falou, né, paliação ainda está muito intrincado ao fato, é fim de vida. E aí, eu lembro de uma aula que eu assisti sua sobre isso, você falava assim, que para um médico, às vezes... ele pensa que eu perdi, né? Assim, né? Como é que eu vou falar de paliação? Peraí, né? Eu perdi a batalha. E aí eu fico imaginando, eu queria que vocês falassem um pouco da experiência de vocês em relação à equipe interprofissional mesmo. Como é que vocês hoje, na prática, trazem para junto essas pessoas para falar de cuidados paliativos em pediatria, sabe? A gente é um trabalho que a gente costuma dizer de formiguinha, né? Formiguinha mesmo. E às vezes parece assim que você tá dando murro em ponta de faca, não tem esse ditado, né? E já teve várias vezes que eu disse, meu Deus, parece que eu tô falando pras paredes aqui, mas porque você tem que ter muita paciência, porque realmente é uma temática que incomoda, né? A nossa cultura não é sobre falar de morte, fim de vida. E como a gente acha que falar de cuidados paliativos é falar de fim de vida, então tem 2 equívocos aí, né? Um é achar que cuidados paliativos é só para quem tá morrendo, e 2 é achar que crianças não morrem. Aí então virou um tabu total. Mas cuidados paliativos não é só para quem está morrendo e crianças morrem, né? Essa é uma realidade que se impõe pra gente. Então a gente começa falando, primeiro a gente tem que convencer as pessoas e trabalhar e mostrar o benefício do cuidados paliativos, principalmente para controle de sintomas, né? Que a gente está dentro do ambiente hospitalar, né? Então o paciente que a gente recebe, no caso a Lê na enfermaria, eu nas UTIs aqui como consultoria, é um paciente que está com um comprometimento, seja ele um paciente de doença crônica ou aguda, mas ele tem um comprometimento grave, então ele vai ter muito sintoma. Então a gente começa a mostrar que o cuidado paliativo começa a atuar desde aí para controlar os sintomas desse paciente, para diminuir o sofrimento dele. Isso é cuidados paliativos. Muitas vezes esse controle de sintomas já envolve outros profissionais, o psicólogo, o assistente social, porque muitas vezes aquela angústia, aquele sofrimento não está envolvendo só diretamente o médico. Então a gente já coloca a participação da equipe multi, né, como prioridade. E quando a gente diz a eles assim, né, isso que você está fazendo é cuidados paliativos. Aí, hã? Não. Aí eu, porque o cuidados paliativos, ele é cuidar, né? Isso. Ele é cuidar, é a abordagem que é para cuidar, diminuir sofrimento, melhorar a qualidade de vida. Então, tudo que está focado nisso, e aí eu digo, tem 3 tipos de tratamento, eu digo para os pacientes que entram na UTI. O curativo, né? Que é aquele que foca curar a doença mesmo, aí é o antibiótico, é o quimioterápico. O de suporte, que é a ventilação, a droga vasoativa. E o paliativo, que é tudo focado para dar suporte, é o analgésico, é o sedativo, é o anticonvulsivante, é a mudança de decúbito, é a higiene corporal. Aí quando eu digo que isso é cuidado paliativo, não, mas eu faço isso. Eu disse, parabéns, você faz cuidados paliativos. E aí você vai mostrando, né? Desmistificando, né? Na verdade, né? Eu acho que além disso, quando a gente conversa muito nas aulas com os profissionais não médicos, a gente também empodera eles, traz a figura deles, da importância deles. Quantos casos a gente tem? Dá um exemplo de um paciente dentro da enfermaria de neurocirurgia, que toda a equipe médica, inclusive a gente já tinha feito várias reuniões familiares, mas no final, a solução foi trazer a técnica de enfermagem para a nossa reunião, porque era ela que tinha mais vínculo com a família e com o paciente, ela era que entendia tudo o que estava acontecendo com ele. E na hora que ela participou, que ela se colocou, que ela entendeu o que estava acontecendo ali, qual era a nossa proposta de cuidar, a família aceitou. Inclusive era uma alta, não é, para ser feita de um paciente de cuidados paliativos, e com aquela segurança daquele vínculo a gente conseguiu. Então, como é importante a gente empoderar
não é? Trazer, e eles só vão ter isso também na hora que eles têm a informação, que eles têm o conhecimento, que a gente consegue sensibilizar eles. Então, é por isso que Sheilinha está falando aqui desse nosso trabalho. É um trabalho de formiguinha, né? Acho que também é sempre essa nossa motivação, a gente está aqui para tentar chegar para esses profissionais, para sensibilizar esses profissionais, que eles possam se aprofundar no tema, não é? E daí conseguir dar esse cuidado integral, que é o que a gente busca para todo o nosso paciente. Mas são muitos casos que a gente só consegue o cuidar quando a gente integra todo mundo. Como o oposto também tem, e eu sei que Sheila já tem alguns exemplos também, de algumas situações que a gente acaba regredindo no cuidado, né? Quando a gente acaba tendo algumas negativas, quando essa equipe não está integrada. Então, a integração, quando basta um profissional, às vezes é até a pessoa que está lá na limpeza, os serviços gerais, um comentário, uma fala. Isso pode também desconstruir tudo que a gente estava realizando ali com a família ou com a criança. Então, assim, a participação de todos é fundamental, é muito importante. Todos são capazes, não é, de realizar cuidados paliativos, todos nós, né, todos os profissionais de saúde. E aí, isso que vocês trazem é uma coisa extremamente importante, porque é realmente você propagar a ideia da interprofissionalidade no cuidado integral do paciente, né? E existe hoje uma lacuna na formação, né, de nós, enquanto profissionais de saúde, sobre cuidados paliativos em geral. Imagina cuidados paliativos em pediatria, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho da proposta desse curso de cuidados paliativos, se ele vai ter essa pegada pro profissional não médico. Como é que tá montado esse curso? Esse curso veio da ideia, hoje o que a Organização Mundial de Saúde fala é de matriciamento. Quando você faz um levantamento, e tem até um estudo que faz estimativa da necessidade de cuidados paliativos, no Brasil hoje a gente tem em torno de 500 mil de crianças vivendo com indicação de cuidados paliativos. Esse dado me chocou naquela aula que eu assisti sua, eu fiquei chocada. E 200 mil precisando de cuidados paliativos especializados. Então, veja, não vai ter. Não vai ter profissional especialista suficiente para isso. E aí, a gente faz o quê? Deixa essas crianças sofrendo? Não, e aí, trazendo essa ideia, não vai deixar, não é? A gente tem que capacitar, não é? Trazer essa aprendizagem, até porque a gente cria até uma pirâmide, né? O especialista, ele está no topo da pirâmide. Existem as indicações para o especialista, existe. Vão existir questões éticas, de difícil comunicação, deliberações morais, casos mais, não é, complicados, complexos, que vão exigir do especialista, sim. Mas a grande maioria dos casos, não é, a abordagem, ela vai ser realizada pelos profissionais que cuidam e que atendem o paciente, não é? Então, essa é a ideia de trazer para este público também. Aí a gente montou o curso, né? Que a gente já está pronto, o módulo 1 e o módulo 2. E esse primeiro módulo é bem conceitual, porque a gente precisa falar do conceito, né? Fazer uma base, né, Sheilinha? Traz uma base. E aqui, só abrindo um parêntese, eu estava lembrando de uma das primeiras conversas que a gente teve. Quando eu vim para a direção, você me mostrou o esboço desse curso. Lá em 2021, né? Então, assim, é bonito de ver o brilho nos olhos de quem há muito tempo, né, pensa nisso e quer propagar essa ideia. Então, assim, eu até me sinto privilegiada de estar aqui hoje nesse podcast para falar sobre isso, viu, Sheilinha? E aí, a ideia é que a pediatria do IMIP, que a gente desenhou para pediatria, que a gente tenha os especialistas, claro, porque são necessários naqueles casos mais complexos, mas que a gente vive uma cultura de cuidados paliativos. Então, eu acho que a nossa pretensão é bem audaciosa, mas vamos ser, né? Até porque há necessidade, né? Isso é uma audácia, mas por algo que é necessário. A gente precisa, pela quantitativa de pacientes que têm a necessidade, que têm a indicação e que a gente precisa chegar e essas crianças precisam de cuidado.
E que a gente construa ali a base a gente está construindo a nossa base, sabe? Da pirâmide. Com os cursos. Aí a gente tem vários projetos, né? Do Dia da Sensibilização. E um dos projetos, eu já andei conversando, a Lê também conversando com as pessoas da equipe multi. Líderes, formadores de opinião da equipe multi. Então a ideia da gente é montar um grupo com pessoas interessadas, que estejam no tema. E a gente montar um grupo de discussão, de troca. De aprofundamento. Isso. E essas pessoas, elas vão ser os formadores, elas vão disseminar. Então, um fisioterapeuta, um nutricionista, entendeu? Se junta uma equipe da informação. Para isso começar, e além, o curso faz parte, tudo faz parte, né? E isso começar a ir se enraizando, capilarizando na multi, entendeu? E as pessoas irem... E a gente vê, sabe, Flavinha, que Sheilinha pode falar até dentro da própria UTI, que ela tem ali dentro, aquele núcleo. Eu, como a consultora mais geral das outras áreas, a gente vê quando o profissional ele já está sensibilizado, quando ele já estudou, quando nos procurou, quando pesquisou, quando ele já se empoderou do cuidado paliativo, como tudo flui. Inclusive, chega aquela questão de que a gente coloca sempre, de que cuidados paliativos ele tem que ser iniciado quando a doença é diagnosticada. E aí, tudo flui melhor. Às vezes intraútero. Isso, às vezes assim, até a gente, inclusive esse movimento até pré-natal, não é? Existe sim esse trabalho. Então a gente vê a diferença quando a gente tem profissionais, quando a gente tem unidades que já construíram esse modelo. E quanto a gente ainda pode fazer? É por isso que a ideia de a gente estar implementando o curso, como a gente pode levar, fomentar esse conhecimento para todos. E assim, eu sou ginecologista e obstetra, eu falei intraútero por isso. E você falou que às vezes uma pessoa da equipe, a pessoa às vezes que nem está relacionada diretamente à assistência, ela pode impactar numa construção que foi feita. E aí eu estou aqui levando para minha área. A gente no pré-natal às vezes recebe aquela ultrassom morfológica, né, que sugere alguma síndrome mais complexa e que eu fico agora voltando lá atrás, como é importante essa visão, né, do paliativismo para eu não desconstruir uma coisa que vai ser construída depois pelo pediatra, né? Porque às vezes a gente gera expectativas, né? Aquela coisa assim, o que é que eu posso fazer para ajudar, mas se eu não tenho um olhar paliativista, talvez eu fale coisas, né? Que sejam inadequadas. Exato. Não é? Inclusive até nas próprias perdas gestacionais, né? Existiu já um trabalho, a gente chegou a fazer com Silvinha, com toda a equipe da medicina fetal, com a neonatologia, não é? Com o pessoal do berçário, de realizar dentro de alguns casos já detectados, não é? No pré-natal, de a gente construir essa abordagem com a participação já do neonatologista no pré-natal, e a gente viu como é diferente, não é? A gente vê a diferença de como essa família, não é, vai observar aquele bebê, aquele nascimento, inclusive no próprio parto, não é? O que vai acontecer no pré-natal, o que vai acontecer no parto. Então é bem diferente mesmo. Aí a gente pode trabalhar muito, não é? E aí essa ideia é para todos, não é? Todos os profissionais, inclusive obstetras, recém-formadas, enfermeiras obstetras, doulas, todos que estão ali dentro do contexto, não é? A radiologia, a equipe que trabalha na radiologia, não é? Muitas vezes o diagnóstico ele parte daí. Quantos pacientes, eu vou trazer um exemplo de um paciente com síndrome de Edwards na unidade externa que a gente tem no quarto andar, em que houve todo um trabalho tão difícil para a mãe na hora que ela recebeu o diagnóstico, não é? Pelo fetólogo numa cidade no interior. E foi colocado a ela, inclusive foi toda a angústia dela trabalhada emocionalmente com suporte psicológico, porque ele colocou para ela que ela teria que decidir,
né, intraútero, já naquele momento, olha, a decisão é sua, você quer continuar ou não, você quer tirar ou não. E aí, assim, hoje, assim, quando ela trouxe toda aquela angústia, a gente observa como pode, né, um profissional fazer todo um trabalho, às vezes, tão poderoso, num efeito positivo, mas também ter um efeito tão desastroso numa família, né? Então, aí a importância de a gente estar aqui, né, trazendo esse conhecimento, né? E a proposta, né, de levar esse conhecimento para todos. Porque quando a gente fala dessa temática que a gente entrou agora, que é um dos pilares do cuidados paliativos, ele tem quatro pilares, né? Equipe multi, controle de sintomas, família e comunicação. E a comunicação, ela a gente tem que considerar a comunicação como um tratamento. Ela é um remédio, é uma conduta. E aí, tudo isso parte aí desse treinamento de comunicação, que se a gente não tem treinamento de cuidados paliativos em comunicação... Ainda mais, vai trazer bem, uma má notícia, uma comunicação difícil... Então, exatamente. O profissional, esse treinamento aí, ele foge. E aí, às vezes, o profissional faz uma comunicação inadequada ou não acolhe aquela família. Não é nem que ele não tem vontade daquilo, é que ele não tá treinado, não sabe o que fazer, aí tenta se proteger, né? Cria uma barreira, uma carapaça. Para se esconder daquilo, né? E aí, eu tô aqui pensando, puxando agora um pouco para o lado da gestão. Quando a gente fala de cuidados paliativos, para mim é uma imensa tecnologia, né? Porque aí, saindo assim, tecnologia não é só sistema, não é só super equipamentos. Tecnologia é um olhar diferente, né? Um olhar diferente sobre um fluxo, sobre um protocolo, sobre o cuidar. E aí, quando a gente vai para cuidados paliativos, eu fico imaginando que é uma tecnologia que não exige muitos equipamentos, na verdade, né? Quase nada. E a importância desse curso que vocês estão fazendo, né? Porque possibilita que pessoas de vários locais tenham acesso a essa tecnologia para mudar o cuidar no interior do estado, né? Eu recebi uma ligação assim que a gente começou a reestruturar os cuidados paliativos em pediatria aqui do IMIP. Aí eu recebi, não, porque eu soube que agora no IMIP tem cuidados paliativos em pediatria. Eu digo, meu Deus! Vamos propagar a ideia, né, para não pensar que é uma coisa que tem que ser no centro de alta complexidade, que eu queria também que vocês falassem um pouquinho. Veja, cuidados paliativos, a gente está falando aqui do IMIP porque é a nossa realidade, mas na verdade ele pode e deve ser feito desde a atenção primária, não é isso? Isso. Ele deve passar, não é, pelo ambulatório, ele deve passar pela assistência, não é? No domicílio, não é? O que mais a gente busca aqui? A gente está falando do IMIP porque exatamente é um local de referência, uma assistência ali mais especializada. Mas a nossa intenção, na maioria das vezes, inclusive nos nossos pareceres, é sempre os médicos das enfermeiras sempre colocam, né? O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente pode fazer para dar alta para essa criança? Até porque muitas vezes, Flávia, a gente está diante de uma criança que nunca foi para casa. Então, a mãe, mesmo nas suas condições, tem um bercinho, tem roupinhas, tem um quarto dividido com os irmãos, tem uma família ali que está preparada, né, esperando, e que esse momento nunca teve. Então, o vínculo familiar, a criação desse vínculo é muito importante. Ter um momento dessa criança em casa, muitas vezes ela não chega nem a ir para casa. Quando vai passar 1-2 dias e já volta de novo para o hospital. Então, é muito importante o trabalho também do ambulatório, a gente ter um ambulatório de cuidados paliativos, a gente ter ambulatórios de enlutados, que a gente possa dar assistência a essa família após o momento da morte, no momento do luto. E essa assistência também, não é, em domicílio, aos hospitais e as condições das unidades. A gente entra tanto em contato com as unidades de saúde da família, a gente fala com os médicos. Quando a gente dá alta, a gente entra em contato, a gente faz um plano de cuidado para aquela criança. A gente tem toda essa delicadeza, esse cuidado de realizar
todo esse planejamento para que essa criança ela vá em cuidados paliativos para casa. Aí eu queria só trazer uma questão assim das desmistificações, né, que a gente sempre tem, do que assim não é de cuidados paliativos, assim não é não fazer nada. Né? Não é só morfina, a gente sempre gosta de dizer, né? Não também a gente sempre diz assim, não é baratear o atendimento. Quando falou da gestão, a gente sempre gosta de trazer essa questão. Não é realmente a gente ter uma alocação de recursos dentro dos princípios bioéticos, que a gente sempre se pauta, não é? Sheilinha falou dos pilares, não é, de cuidados paliativos, sem esquecer nunca de que eles estão sempre alicerçados pelos princípios bioéticos, e aí a gente tem aqui a alocação de recursos, mas também para tirar um pouco, desmistificar de que, acho que aconteceu muito isso na pandemia, tudo, né? E a gente foi atrás para trazer de que, como gestão também, paliação, né? Cuidados paliativos não é baratear tratamento, não é não fazer nada, não é abandono, ao contrário. Tem muito a ser feito, tem muito fazer o que é certo para a pessoa certa na hora certa. Até vai baixar o custo. Mas não é o foco. Isso é uma consequência, não deve ser o objetivo. Isso, né? A gente não se desviar do caminho. E aí, aproveitando isso que está sendo dito, é a questão do domicílio, onde a criança está. Então, até o tema da campanha de cuidados paliativos desse ano foi comunidades compassivas. Isso. Que é justamente essa questão de tentar identificar qual é a rede de apoio, né? Que esse paciente, seja adulto, seja criança, que ele tem naquela comunidade. Porque muitas vezes, isso para a criança, o que a gente vê, a mãe é a avó. Eu já tive paciente que a mãe era a vizinha, porque a mãe tinha ido embora, a mãe tinha falecido, o pai tinha ido embora e uma vizinha que ficou. E aí a gente precisava fazer tomada de decisão e ela não tinha a guarda da criança, vê? Aí é uma questão ética e você tem que resolver isso. Então, e dos adultos, quem cuida é o vizinho, é o amigo, entendeu? Então, e aí a gente muda aquele foco da família, né? Quem é a família? Não necessariamente é a mãe, é o pai, é o filho. É o laço sanguíneo, né? É a pessoa que está ali, né? Com você, enfrentando aquilo. E aí as comunidades compassivas, elas têm esse papel, né? De estar ali, de identificar no entorno o que pode ser feito para que aquela pessoa que está vivendo com aquele comprometimento funcional grave, que ela tenha o mais próximo possível de uma qualidade de vida mais digna, né? Então, isso é um papel do cuidados paliativos também. E veja, quem vai ser o maestro disso tudo é o serviço social, né? O serviço social é que faz esse contato, que faz essa rede, liga todos os pontos, entendeu? Fundamental. Não existe cuidados paliativos sem o serviço social. Isso, a gente como médico fala, a gente sabe, mas tem a menor noção de como é que faz isso, entendeu? Com quem liga, com quem entra. Eu lembro que a gente teve um paciente e a gente precisava deshospitalizar, e hoje se fala muito de deshospitalização segura, né? Essa criança ir para casa e ela ter tudo que ela precisa, né? Sim. A continuidade do cuidado. A continuidade do cuidado. Para que ela não volte, para que ela, o máximo tempo que ela puder ficar em casa, ela fique. Ela não volte 2 dias por uma coisa que podia ter previsto. Sim. Aí, esse exemplo foi muito bom porque a assistente social do município, ela veio na UTI. Porque era um município que tinha aquele programa Melhor em Casa. E aí ela veio. E aí a gente chamou a assistente social do IMIP. A gente fez uma reunião dentro da UTI com as 2 assistentes sociais. E o negócio fluiu. E foi muito mais fácil quando a gente conseguiu ligar essas pontas, sabe? Do que ele precisava. A gente fez o relatório dizendo que ele precisava. Ela saiu, a assistente social do município saiu com esse relatório, foi para o município para ver o que ela podia. Foi fazendo tipo um checklist e aí o negócio fluiu. Eu acho que ela entrou em contato com a própria unidade de saúde e fala, isso acontece demais. Fala e quando a gente não consegue fazer esse link... de lá, né? Quando a gente não consegue fazer esse link, porque tem casos que a gente não consegue, Fica mais difícil. Fica mais difícil. Aí, às vezes, o paciente precisa de muito esforço da família, né?
E até esforço, assim, você ficar comprando esses insumos, eles não têm, é caro, né? Porque é um quantitativo grande. E de uso prolongado. E aí, o que acontece? O paciente fica no hospital. Já podia estar em casa e fica aqui, ocupando um leito que ele já não precisa. É um outro paciente. Exposto à infecção, ao risco, né, então, daquele ambiente hospitalar. O duplo malefício, né, para ele e para o outro que está precisando daquele leito. Né? Que aí também é outra desmistificação que a gente tem que fazer, que cuidados paliativos precisa também de medicação, né? Cuidados paliativos vai precisar... está em cuidados paliativos, não faz antibiótico, não precisa de medicação, de medicamento, precisa de sonda, precisa de equipamentos, de utensílios, não é? Então, a gente, em cima disso, a gente sabe muitas vezes que para poder o paciente ser deshospitalizado, para poder ir de alta, a gente tem que fazer todo esse movimento para que ele dê continuidade ao tratamento e, inclusive, a gente tem que tentar garantir esse atendimento do ambulatório e esse cuidado das terapias que vão ser realizadas, que ele também vai continuar fazendo terapia, que é outra questão. Não, é o paciente de cuidados paliativos, ele não precisa mais fazer físio, não precisa mais fazer fono, porque ele está em cuidados paliativos. Não, ele precisa. Então, todo esse link, toda essa comunicação, toda essa organização, ela precisa ser muito bem feita. E aí, quando vocês falam que me emocionou quando você diz assim, às vezes essa criança, ela nunca foi para casa, né? E aí, uma frase que Mirella me falou e ficou, e a doutora Jurema também, é que quem gosta de hospital é a gente, né? A gente que tem problema, né? Mas, assim, o paciente, ele gosta de estar em casa, que eu acho também que é outra grande desmistificação, porque aí da nossa formação, eu me incluo enquanto médica, a gente quer curar, e a gente acha que a gente que sabe cuidar do doente, né? Então, não vai sair daqui enquanto eu não fizer tudo que eu acho que é importante. Exato. Tá? Né? O que eu acho que é importante. Exato. Aí esse é o nosso trabalho, de também trazer a reflexão, discutir com a equipe do que é proporcional. Então, a gente em cuidados paliativos fala muito de proporcionalidade de cuidado. Então, muitas vezes, o que eu acho que é importante para a família ou para o paciente não é. Então, a gente tem que lembrar também que a gente tem a peculiaridade da pediatria, que a gente tem que ouvir a criança. A gente tem que dar oportunidade. Muitas vezes a gente não oportuniza, a gente não dá esse momento da criança trazer seus desejos, o que deseja, o que quer, o que é que a família quer. Muitas vezes, numa conferência familiar, a família tem voz, tem vez, porque a gente permite diante de outros profissionais. E aí o profissional, ele passa a ver aquele tratamento de forma diferente, porque ele estava tão no automático, né? Então, esse tipo de paciente, eu vou fazer a hemodiálise, então eu tenho que fazer a hemodiálise para esse paciente, vamos dar um exemplo. E aí, quando você tem a perspectiva e a ótica daquela criança dentro da sua subjetividade e quando você dá uma oportunidade da família se colocar também, não é? Então, muda tudo. Então, a gente tem que sempre ter a ótica do paciente. Quantos pacientes a gente já teve que a gente levou para um jogo, né, que queria muito ver um jogo de futebol, aí foi a mobilização dos residentes, dos estudantes para levar para o jogo, aí Sheila vai ter muita história também de ir na praia, de tomar um banho de mar, de comer um hambúrguer dentro do hospital, e a gente vai lá, que a gente não pode esquecer da nutrição, né, dos cuidados paliativos. Às vezes eu já vou lá falar com as meninas, gente, olha, né? É um desejo, vamos organizar aí. Então, assim, tem todo esse trabalho para ser feito, né? Esse olhar, ele é muito importante. E aí eu lembro dizendo, fiquei acho que umas 2-3 semanas atrás, eu soube que antes de acontecer, iam levar um paciente daqui para o cinema. E aí, o que é que eu fiquei mais feliz disso? Ninguém me perguntou nada. Ninguém perguntou se podia, se não sei o quê. Quando eu vi, já estava tudo organizado. O pessoal da enfermaria, a Amanda, né? A Amanda Lins, que foi residente da gente de UTI, e estavam mobilizando tudo isso, não sei o quê, e levaram. E aí eu fiquei tão feliz. Por quê? Porque eu não precisei provocar isso, entendeu? Nem eu, nem a Lê, a gente não precisou. Então, dá aquela ideia de tá nascendo.
Tá sensibilizando as pessoas, né? A gente vai ter muitos exemplos, né? Eu tenho um exemplo de uma paciente, uma cardiopatia complexa, que estava em cuidados paliativos, não tinha indicação de transplante. E nas conversas, até que eu participei muito com a família, ela trouxe o desejo de ter uma boneca. Ela era do interior, do sertão, família assim com 10 filhos, tinha muitas irmãs, e ela nunca tinha tido uma boneca. E aí foi quando, na outra semana, né, os estudantes, as residentes, eles se juntaram e compraram a boneca, levaram, e todo mundo queria ver a reação dela. E aí, ela não abriu, ela não viu. Eu fui perguntar, né? Ela não abriu o presente porque foi colocado na embalagem. E aí ela disse, não, eu não vou abrir agora, porque eu quero abrir junto das minhas irmãs quando eu for para casa. E eu vou para casa. Não é? Então, assim, veja como assim, foi o trabalho de todos os estudantes, dos residentes, compraram a boneca, levaram, e eles até na hora ficaram assim, poxa, que a gente queria ver a reação, mas a gente só imagina a reação dela junto com as irmãs, que vai ser muito mais legal. Né? É verdade. E a gente é surpreendido o tempo inteiro, né? Sempre. O tempo inteiro os pacientes, as mães, né, elas surpreendem a gente, assim. E aí eu tava aqui... Quando os meninos do IMIP Educa me chamaram para esse momento, falar de cuidados paliativos e pediatria sempre me emociona muito, né? Porque, assim, eu tive uma sobrinha que aí a minha cunhada ainda no morfológico, a gente descobriu que ela teria um problema e como fez falta nos 9 anos que ela ficou com a gente, da gente ter tido esse olhar, sabe? Desse... porque assim, a gente às vezes fala muito que esse acompanhante ele é difícil. Meu irmão foi um acompanhante muito difícil, né? Porque como entender que os limites, né, do tratamento do seu filho. E mais uma vez, assim, voltando para essa questão do curso, eu acho que é uma oportunidade única para que os diversos profissionais tenham acesso a essa forma diferente de olhar, porque às vezes esse acompanhante difícil, ele está querendo ser acolhido, ele está querendo, né, conversar, entender melhor, e às vezes demora mesmo para entender, né, veja, até onde é possível ir, né, então assim, realmente, falar de criança me emociona, falar de cuidados paliativos em pediatria me emociona. Eu estou extremamente feliz de estar aqui com vocês para falar com esse tema e várias pessoas vão escutar e vão poder ter um gostinho do que vai ser esse curso, né? E chegar aonde eu não tenho o especialista, né? Porque assim, hoje eu moro em Recife, mas eu sou do interior da Paraíba, né? Então, eu te falei, né? Eu até, quando chegou no final, assim, nos momentos finais de Julinha, eu digo, meu Deus, com quem eu vou conversar lá sobre cuidados paliativos, né? Porque eu tinha aqui a vivência do que eu vivi aqui no IMIP, mas com quem eu vou falar lá? Então, a importância de propagar essa ideia, né? E eu acho que não tem melhores pessoas para ensinar isso do que vocês, meninas. Então, assim, eu queria agradecer por esse momento, dizer mais uma vez que eu estou super feliz com esse curso. Se eu arrumar um tempo, eu vou fazer, porque, assim, é muito importante, independente, né, se a pessoa tem ou não até vivência com pediatria, mas assim, eu acho que abre a cabeça da gente, né? Abre a cabeça da gente da forma de cuidar. Então, eu queria que vocês, agora no final, convidassem as pessoas para fazer o curso. A gente quer realmente isso, né? Fazer essa cultura, né, do cuidados paliativos na pediatria. A gente quer e é audacioso mesmo, e a gente vai conseguir. Que os profissionais de saúde que atuam na pediatria, que é o nosso foco, quem sabe depois a gente expande para o adulto, né? Mas tem Mirella, que é chefe do cuidados paliativos do adulto,
uma pessoa maravilhosa. Mas como a gente identificou essa necessidade da pediatria, a gente está focado na pediatria. Então, o que eu disse lá na apresentação, né? Nós vamos conseguir. E eu digo isso, e cada profissional de saúde que estiver escutando isso, se sinta olhado no olho, né? Dentro do olho, vamos conseguir. E mesmo aquela pessoa que acha, eu não sei, não gosto de falar disso, eu tenho dificuldade, então, pare, respire um pouquinho, escute a gente falar, abra não só a cabeça, mas abra o coração. Abra o coração, porque eu vou dizer, a alma a gente quando passa a ter esse olhar, essa abordagem do cuidados paliativos, se torna um profissional melhor, porque você passa não só a olhar para o doente e aquela mãe difícil que está ali, você passa a olhar para ela com empatia. E aí você passa a acolher. Isso faz toda a diferença. Então, eu digo assim, eu me apaixono pelas mães. E às vezes eu crio uma relação com elas assim, de um relacionamento mesmo, assim, de conversa, de sinceridade, sabe? De poder falar abertamente. E tanto elas dizerem para mim o que está no coração e eu dizer para elas. Então, já tive mãe que disse, eu não tenho certeza se essa traqueostomia vai ser boa para ele. Eu disse para ela, eu também não. E aí a gente fica, meu Deus, a gente vai entregar a nossa vulnerabilidade? É se colocar num lugar de maior vulnerabilidade quando você senta para escutar, né, a pessoa. Então você, para escutar toda a angústia dela, todos os anseios, todos os medos, você se coloca em lugar de vulnerabilidade, porque aí você pensa, e agora eu faço o que com isso? Com tudo isso que eu sei, né? Então, mas é muito gratificante porque na hora que uma criança vai para casa ou mesmo faleceu, né, e a mãe vai para casa sem aquele filho, quando ela volta, e a gente já teve mães que voltaram para agradecer, e eu fico assim impressionada com isso, assim, como é que ela tem essa generosidade, né, no momento mais difícil, porque quem é mãe já vai dizendo que esse é o momento mais difícil da vida de alguém. Mas ela ainda consegue tirar lá do coração dela, da alma, uma generosidade para olhar para você, profissional de saúde que cuidou do filho dela, e agradecer. Isso é responsabilidade nossa também. É generosidade dela, mas foi a gente que plantou aquilo, né? Então, colher isso é um dos maiores presentes que o Cuidados Paliativos traz. É você colher essa generosidade que um ser humano, no pior momento da sua vida, é capaz de dar a você. Isso é um presente. E quando a gente começa a enxergar isso como um presente, o cuidados paliativo você vai buscando mais, estudando mais, tentando entender mais, para cada dia ser um profissional melhor. Esse é o benefício. Então, eu convido todo mundo a participar desse curso, a assistir essas aulas, a crescer junto com a gente, porque a sociedade exige isso. Isso é um caminho sem volta. Exato. Principalmente, aí voltando para a questão tecnológica, como a gente tem meios cada vez mais acurados de diagnóstico, então a gente vai se deparar cada vez mais com diagnósticos mais difíceis, né? Então, assim, realmente urge falar e se nutrir disso, né? É muito, não tem nem mais o que falar, né? A Sheila já colocou tudo, né? A gente está convidando para fazer a diferença. Eu acho que é tudo que ela colocou ali, trazendo essa questão de que você trouxe da tecnologia, essa discussão da limitação do suporte, até quando, as reflexões, trazer toda essa questão éticas também, éticas, né? todas essas questões das deliberações morais, éticas, dos princípios bioéticos, toda essa reflexão que Sheila já trouxe, mas isso é o que a gente quer, dar profundidade ao tema. E é como Sheila falou, por que é que a gente se apaixona por isso? Mas é porque também
as pessoas fazem assim, mas ai, os próprios profissionais, ai, tão difícil, não, eu não sei como é que vocês conseguem, não, ao contrário, porque a gente vê a beleza, a gente vê que como muitas vezes, uma mãe já me disse uma vez, doutora, no meu pior momento, você foi a melhor coisa que aconteceu, e agradece. Então não tem nada melhor do que isso. E aí, é uma questão do que Sheila colocou, a gente hoje, isso está posto, isso é uma necessidade. É uma necessidade porque a própria sociedade, todos esses avanços, tudo que vem acontecendo, vai fazer com que o profissional, cada vez mais, precise se capacitar. Independente de onde você esteja. Independente, né? Um dia você vai lidar com a morte, porque é a única coisa que a gente sabe que a gente vai morrer, mas com algum familiar, com alguma pessoa querida. Então, independente, a gente precisa se capacitar. Então, fica aqui o convite, não é, para que todos participem. Foi tudo feito com muito amor, com muita paixão, não é? E a vontade de continuar e de aprofundar ainda mais o curso. Meninas, muito obrigada. Me emocionei aqui diversas vezes falando com vocês. E aí eu finalizo aqui nossa conversa. Fica o convite para todo mundo, profissional de saúde, se inscrever. As meninas, como vocês viram, têm uma experiência vasta sobre o tema, se dedicam, como elas falaram, têm amor, têm paixão, né, sobre o tema. E aí, estamos finalizando o episódio de hoje. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Obrigada ao MP Educa por essa oportunidade de estar aqui com elas. E se você curtiu esse conteúdo, acessa nosso site, fica por dentro de mais materiais gratuitos, além de cursos que farão toda a diferença na sua formação profissional e humanística. Não deixe de se inscrever na nossa newsletter do site. Se você está ouvindo nas plataformas digitais, a versão em vídeo está disponível no YouTube. Não deixe de se inscrever também no nosso canal e seguir nas nossas redes sociais e interagir bastante conosco. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.